Bom dia, queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando nesse momento a nossa devocional desta manhã e a nossa devocional ela está hoje no livro de Jó. Nós vamos estar vendo no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Vamos iniciar com a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E o tema da nossa devocional nessa manhã, queridos, quem são os meus pais. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala exatamente da pessoa de Jó como pai aqui, como cabeça, como o líder ali dentro do seu lar, na sua família. E dentro dessa família nós vemos ali o ensino, nós vemos adoração, nós vemos a comunhão, nós vemos disciplina, nós vemos amor, nós vemos perdão, nós vemos restauração. E Jó, ele tinha todas essas prerrogativas com relação ali aos seus filhos. Hoje, equivocadamente, muitas vezes nós transferimos, nós achamos que esses elementos, o ensino, enfim, todos esses que nós abordamos, eles são de responsabilidade, muitas vezes, da igreja, ela é responsabilidade, muitas vezes, dos líderes, do ambiente religioso, mas nós vemos que, sim, em alguns aspectos, em determinados momentos, isso realmente acontece. Agora, é exatamente no seio da família, e aqui, principalmente a figura dos pais, que tem essa responsabilidade diante dos filhos, diante da família, no seio familiar. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos ali a paternidade, a figura do pai, como uma verdadeira missão, uma missão junto à família, aos filhos, antes mesmo do que uma missão junto à sociedade, junto à igreja, junto aos ministérios, aos dons que o próprio Deus o deu, e essa missão junto à família, aos filhos, ela exige, ela requer dedicação, dedicação, ela requer esforço, ela requer preparo. Em Deuteronômio, quando nós vemos ali Deus orientando as famílias em Israel, e principalmente ali está falando da figura do pai, ela diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for adulto, ele não se esquecerá, ele não se desviará dele. E quando essa ênfase aqui no ensina, é uma responsabilidade aqui do pai, Nós vemos a importância disso também em Deuteronômio 11,
né, onde diz ensinai, né, ensinai os vossos filhos, né, no levantar, no caminhar, no deitar, e ali, né, todos esses processos que nós vemos ali de uma vida diária, é exatamente no sentido de andar continuamente, é o andar de forma permanente, ensinando, envolve todos os aspectos da vida, desde o levantar até o deitar, na mesa, comendo, em todos os sentidos. E ele diz ali, falando, assentado, andando, deitando, levantando, inculcai aos vossos filhos. E Jó, ele é um exemplo, é um modelo de pai, de cabeça para nós no seio da sua família. E aí nós vemos o porquê. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que Jó, ele tinha, em primeiro lugar, uma vida íntegra, uma vida de integridade. O próprio Deus diz para nós que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, e esse íntegro e reto era um homem que andava, que vivia segundo o padrão de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, pautado na lei, na palavra do Senhor. Hoje, onde nós vivemos, dias onde os pais, ou o pai, muitas vezes o pai, ensina e no seu modo de vida, ele passa para os seus filhos o jeitinho, a corrupção, muitas vezes a mentira, uma forma de vida deturpada da palavra de Deus, de integridade, e isso vai afetar na vida dos filhos. E diz que ele era um homem temente a Deus, era um homem de vida íntegra e um homem temente a Deus. E aí nós precisamos perguntar, qual o conceito que Deus ele tem da minha vida? Será que Deus ele pode olhar para a minha vida e dizer que eu, Luiz, você, somos íntegros, retos diante do Senhor? Será que os nossos filhos, a nossa família, ela olha para as nossas vidas e ela pode dizer, o meu pai, a minha mãe, ele é um homem, ele é uma mulher íntegra, ele vê essa integridade, essa retidão diante do Senhor, e diz que ele se desviava do mal. Está mostrando aqui uma pessoa de um caráter irrepreensível, que é um modelo para os seus filhos, um exemplo para os seus filhos. Então, nós vemos aqui que Jó, ele ensinava não pelo falar, ele não era tanto por conselhos, por conceitos verbalizados, mas é exatamente pelo exemplo, exatamente pelo comportamento. Ele demonstrava antes de falar, antes de dizer. Em segundo lugar, nós vemos aqui que Jó ele cultiva a amizade entre os seus filhos. Hoje, onde há tanta divergência entre filhos, e por tantos motivos, por tantos interesses, essa inimizade, essa separação, nós vemos aqui que diz no verso 4 que os filhos eles iam uns na casa dos outros, e Jó ele proporcionava essa amizade, essa interação. É Jó quem promove isso. Havia uma unidade ali com os seus filhos, uma interação de uns para com os outros, uma amizade,
né, uma cumplicidade, né, de uns para com os outros, né? Jó, nós vemos aqui que ele não desperta, né, na vida dos filhos o ciúme, a inveja, a separação, né, a competição, mas nós vemos ali amor, né, e unidade na vida dos filhos de uns para com os outros, né? E nós sabemos que para celebrar a vida, né, para celebrar a família, a comunhão, é necessário, é fundamental essa unidade, né? E nós podemos ali ver que o maior amigo dos filhos de Jó era o próprio Jó. Ele era o maior amigo dos seus filhos, né? Quem são, né? Quem são os amigos do seu filho? Você é amigo do seu filho, né? Você é o principal, né, amigo do seu filho, né? E eu creio que nós precisamos, né? Nós como pai precisamos, né, ser, né, o maior amigo, sem deixar, né, o referencial de pai, de autoridade, né, de postura, mas ser, né, nós precisamos ser o maior, né, o maior amigo dos nossos filhos. E Jó, ele era. Em terceiro lugar, nós vemos ali que Jó, ele velava ali constantemente pela vida, né? Havia um interesse pela vida espiritual dos seus filhos, né? Ele não transferia isso para a igreja, para o pastor, né, para líderes, para discipulado, não. No verso 1 a 5, né, diz que passado os dias dos banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, né? Havia uma preocupação, né? Havia um interesse ali no ensino, no zelo e de forma contínua, né? E esse aqui diz que os santificava, né? Os santificava no sentido de oferecer holocaustos. Ali Jó, ele sacrificava para eles, sacrificava ali para os seus filhos, ele os santificava, era intercessor, né? Então nós vemos ali Jó abençoando, Jó exortando, orando, né, ministrando na vida dos filhos, né? É uma preocupação, né, e uma atitude, né, de forma constante, nutrindo, né, a vida espiritual dos seus filhos, né? E isso não é feito somente na infância, né, mas essa responsabilidade, né, por mais que os filhos eles cresçam, amadureçam, eles formem as suas próprias famílias, né, esse sentido, né, do pai ser esse mentor, o pai ele procurar, ele buscar ser, né, esse principal agente de preocupação, né, de interesse pela vida espiritual dos seus filhos dos pais, dos seus pais, né? E isso nós vemos ali que eram casados, eram pessoas que já tinham as suas vidas profissional, a sua vida já independente, né? E Jó, ele era ali, né, o pastor, era aquele que acompanhava constantemente, velava pela vida espiritual dos seus filhos, né? Em quarto lugar, nós vemos que ele era intercessor. Ele era o principal intercessor dos seus filhos, né? A palavra de Deus diz que ele levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos. Apesar de ser um homem de negócios, um homem super ocupado, né, com tantas tarefas, né, nós vemos aqui que isso não o impedia, né? Ele levantava-se de madrugada e intercedia pela vida dos filhos, né? Ele era o principal intercessor, era aquele que orava, era aquele que estava presente, era aquele
que se colocava ali na brecha, né, entre Deus, né, e o mundo, né, pelos seus filhos. Ele era esse sacerdote, né, ali na vida dos seus filhos, né? E os seus filhos, eu creio que muitas vezes o viram, né, ali sacrificando, né, ali adorando, ali intercedendo pelos seus filhos, né? Quantas vezes, né, os seus filhos viram você de joelho? Quantas vezes os seus filhos, né, te viram de joelhos, né, diante do Senhor intercedendo, né? Será que isso tem, né, um impacto na vida deles? Né? Será que eles têm isso? Já viram? Né? Isso vai marcar, né, o coração deles, né? Como meu pai, como um intercessor, né? Alguém que ora, que ministra diante do Senhor, né? E isso nós vemos ali marcado no coração dos filhos de Jó, né? Levantava-se de madrugada para fazer isso. E, em último lugar, ele era perseverante, e eu acho isso maravilhoso porque ele é perseverante ali na oração, na intercessão pelos seus filhos, né? E diz a palavra que assim fazia Jó continuamente. Esse continuamente é perseverar, né? É não desistir, é fazer de forma contínua, né? Não parar, né? Não desistir, é não desanimar, né? Onde alguns desistem, né? Até por dificuldades, por problemas, por lutas ali na vida dos filhos, ou quando crescem. Nós não vemos isso, né, na vida de Jó, né? Diz que ele fazia isso de forma contínua, né? E nós nunca vivemos uma geração onde os pais precisam ser esses principais intercessores na vida dos seus filhos, né? Nós precisamos de pais, né, que orem, né, que intercedam pelos seus filhos, né? Como diz ali em Malaquias, né, que numa terra maldita, né, numa terra de violência, numa terra onde impera o pecado, né, nós precisamos de pais que tenham seus corações convertidos aos seus filhos e filhos que tenham os seus corações convertidos aos seus pais. E por último, ele diz que talvez eles tenham pecado e blasfemado contra Deus. E nós vemos ali, ele pede e intercede, né? E nós vemos a prática do perdão, né? Do perdão mútuo ali entre os filhos, né? E entre Jó, né? Talvez tenham pecado, tenham blasfemado, e Jó, então, ele pede, né, esse perdão ali diante de Deus, ali pelos seus filhos, nesse contexto, né? Mas nós vemos aqui o princípio, né, do perdão mútuo, o perdão de uns para com os outros, né? E para com Deus, né? Onde não há ressentimento, não há ali embaraços, né, entre Jó e os seus filhos, né? A prática do perdão de forma contínua, né? Que o Senhor possa nos abençoar, né, como família, e termos, né, filhos, né, abençoados, né, filhos que verdadeiramente temam o Senhor, que caminhem, né, no temor do nosso Deus, e mais acima de tudo que nós, né, sejamos, né, esse referencial na vida dos nossos filhos, né, que esses princípios, né, eles estejam presentes nas nossas vidas como pais, né, e que isso seja, né, uma atmosfera, seja um instrumento de restauração, um instrumento, né, para levarmos os nossos filhos até os pés do nosso Deus, aos pés do Senhor. Vamos orar.
Pai de toda graça, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, a sustentar, ó Deus, os nossos filhos. Nós, ó Pai, colocamos, ó Deus, a vida, Senhor, ó Deus, de cada um diante do Senhor. Tu, ó Pai, esteja, ó Deus, se revelando, Senhor, ó Deus, aos seus corações, mas, ó Pai, sobretudo, que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos dando, ó Deus, a graça, ó Pai, de sermos, ó Deus, esse instrumento, ó Deus, nas suas vidas, um instrumento, Senhor, ó Deus, dentro, ó Deus, do nosso lar, ó Deus, da nossa família, como sacerdotes, como homens, ó Deus, e mulheres, aonde, ó Pai, a vida do Senhor, ela possa ser, ó Deus, manifesta através, ó Deus, do nosso viver, ó Deus, através de cada um desses princípios, ó Deus, para as nossas vidas e termos, ó Deus, uma família, ó Deus, abençoada, ó Deus, uma família cheia da Tua graça, uma família aonde o Senhor seja, ó Deus, a excelência, seja a coluna, e o Senhor seja, ó Deus, o pilar sustentador principal, ó Deus, para a glória, ó Deus, e para louvor, ó Deus, do Teu nome, é que nós oramos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, a todos, em Cristo Jesus. Amém.